A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Vitória em Cristo, né? Vitória só em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados e amadas irmãos e irmãs, igreja militante do Senhor Jesus, quero vos trazer aqui uma palavra profética, uma palavra de ordem, uma ordenância de Deus para eu e você, para nós que gostamos, né, do movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal, irmão, se nós não vivermos no dia a dia, na prática, né, do amor, da caridade, do evangelho da reconciliação, do perdão, da unidade, da comunhão, se nós não tiver sendo humilde e manso de coração, se nós não vivermos da maneira como a palavra de Deus nos ensina, a gente vamos estar, irmãos, fazendo sacrifício de tolo. E nesta noite eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra bem temperada, amém, para vocês. Encontra-se no livro de Lamentações, capítulo de número 3, o versículo 22 e o versículo 29 e o versículo 39. E depois eu entro em outros textos bíblicos. Vamos caminhar um pouco pelas escrituras do Senhor nosso Deus, do eterno, do Pai, né, do nosso Criador, que fez os céus e a terra. Amém? Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lamentação capítulo 3, versículo 22, diz assim, Jeremias, né? Foi Jeremias que falou para o povo de Israel e fala para nós, gentil. Amém? Aqui é para todos aqueles que querem obedecer a palavra. Amém? Agora, quem não quer obedecer a palavra, irmão, não vai ter bênção. O céu não vai se abrir, o milagre não vai acontecer. O milagre só acontece quando praticamos o evangelho da graça de Deus. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, vista a carapuça e não tenha raiva de mim. Me ame como eu amo você. Eu amo você em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. Lamentação 3:22 diz assim: as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus, né? As misericórdias de Deus não tem fim. Em outra versão diz que é eterna. Amém, queridos? Então, esta é a primeira palavra, né? E um conselho que Jeremias deu para o povo daquela época, que estava andando igual uma barata tonta, para lá e para cá, sem rumo, pegando deuses e adorando, vivendo na idolatria, derramando, né, sangue de carneiro, de bode, de ovelha em altares, né, e achando que fazendo isso estava tirando os seus pecados. E Jeremias chega lá naquela porta, né, você pode ver essa palavra lá no livro de Jeremias, capítulo de número 7, né? Quando ele fica na porta, ele não entra nem para dentro nem fica fora, ele fica na porta, né? E manda o recado, né? Dizendo que Deus, ele não está mais e não vai querer mais receber tais sacrifícios que era de derramamento de sangue de criação, né? De bode ou de ovelha, de cabra, de carneiro, né, de boi, né, sangue de animais. Deus não estava mais e não iria mais recebê-lo, né, porque Deus estava rejeitando esses tipos de sacrifício. Mas sim, tem um porém. Deus, ele manda dizer que ele quer de vocês obediência. Amém? Lembro da palavra lá do nosso Samuel, né, do nosso querido e amado irmão, que recebeu de Deus três autoridades de Deus, né? Ele era sacerdote, né? Ele era juiz daquela cidade e era também profeta, né? Quando Samuel disse que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém, irmãos? Então, as pessoas estavam sacrificando, né? E Deus, ele disse que não queria mais esses tipos de sacrifício, mas sim
obediência. Amém, irmãos? Então, por isso que Jeremias, ele escreve o livro de Lamentações, lamentando pelo povo e dizendo que as misericórdias de Deus, ela é eterna. Quer dizer, Deus estava usando o profeta Jeremias para dizer para o povo que Deus, ele iria sempre perdoar, se o povo se voltar-se para ele, né? Temos que se voltar para Deus, irmãos. No livro de Crônicas, 2 de Crônicas 7:14, está lá escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, né, e buscar de todo o coração, né, o Senhor ouvirá, né, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Quer dizer, em outra versão, Deus, ele vai curar o seu coração, vai arrancar, né, da sua alma toda ferida, toda lacuna, né, todo ressentimento, toda mágoa, né, tudo vai ser limpo, tudo vai ser mudado, mas você tem que se voltar, tem que se arrepender. Provérbio 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Voltando aqui para Lamentações, né? O livro de Lamentações, que escreveu foi Jeremias. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E interessante, irmão, que Jeremias, né? Jeremias, ele escreve, né? Também lá no capítulo de número 29, né? E o verso de número 13, né? Que temos que se converter, temos que buscar, né? Tem que chegar a Deus, para que Deus venha chegar, né? E temos que ir à cidade, né? Ali na parte do versículo 7 até o versículo 13, pode meditar lá, que está toda uma orientação, um conselho que Jeremias estava dando para o povo, que ao chegar numa cidade que estivesse atribulada, né? E você tivesse a paz de Deus, entre naquela cidade e passe a paz, né? A paz do Senhor nosso Deus para aquele povo. E sim, aquele povo, ele o receberá, né? Será recebido a paz naquele lugar, e todo aquele lugar, né? E vai ter paz. Então, irmão, eu e você temos essa paz, a paz de Cristo, né? A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que falou isso em João 14, versículo 27. Amém? Quando Jesus disse assim, ó: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Amém, queridos? Então você tem que entender que eu e você já temos essa paz, e essa paz, ela mora dentro de mim e de você, e dê glória a Deus por isso. Amém? Voltando aqui para Lamentações 22, aí no 29, né, o versículo 29, é uma palavra que poucos não gostam de ouvir, mas é a palavra de Deus. Amém? Quando Jeremias fala para o povo colocar a face na terra, né? A face no chão. Aí aqui, na tradução de João Ferreira de Almeida, né? Está assim, ó: põe a sua boca no pó, e talvez assim haja esperança sobre vocês, sobre a sua vida, quer dizer, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quer dizer, põe a sua boca no pó. Não é para colocar o pó na cara, irmão, é para colocar a cara no pó. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, essa palavra é forte, mas é a palavra de Deus. Receba que é de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí no 39, aí Jeremias diz assim, ó: o que se queixa um homem, ó, se queixa-se dos seus, né? Ou dos teus, né? Dos seus, né? O que se queixa um homem? Se queixa-se dos seus próprios erros e pecado. Quer dizer, nós, né? Eu e você, né? Isso é da natureza humana, não tem como, irmão, a gente escapar, né? Sempre reclamamos, murmuramos, sempre estamos reclamando de alguma coisa, né? Às vezes estamos reclamando do governo,
estamos reclamando do advogado, estamos reclamando do médico, da medicina, estamos reclamando da igreja, da liderança da igreja, do pastor, né? Estamos reclamando do patrão, do emprego que Deus dá, irmão. Deus abre uma porta, dá um emprego, você reclama até do próprio trabalho que você tem. Esquece que tem pessoas que não têm o trabalho que você tem. Você deveria pelo menos agradecer a Deus, né? Agradecer ao Eterno, né? Que você está trabalhando. Não importa o trabalho, desde que o trabalho seja honesto, irmão. Se o trabalho é honesto, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Valorize a saúde que você tem, valorize a porta que abriu para você, valorize a sua família, valorize a sua igreja, valorize as amizades, valorize aquilo que você tem, porque o pouco Deus é muito, muito sem Deus é nada, irmão. Seja fiel no pouco e Deus o colocará você no muito. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que se queixa um homem? Se queixa das suas próprias negações, né? Tribulações, enfermidades, perseguições, calúnia, né? Tem pessoas que às vezes estão injustiçadas, caluniadas, perseguidas, humilhadas, porta fechada, né? Não tem trabalho, né? Não tem de onde tirar, tem que estar se humilhando, tem que estar pedindo a um, pedindo a outro, né? Mendigando, aí fica reclamando, aí quando tem, aí continua reclamando. O povo, irmão, não sei aí no sul, porque eu já morei em algumas partes do sul, já morei no Pará, já morei no Goiás, já morei em Minas, já morei em São Paulo, Rio de Janeiro, em Salvador, em Maceió, Fortaleza, Juazeiro do Norte, no Ceará, Campina Grande, Recife, João Pessoa. Eu já morei em vários desses lugares, né? Já morei também no Paraná, né? Fica ali, Londrina, né? Fica no Paraná. Já tive a oportunidade de passar por aquele lugar, né? Já morei numa boa parte do sul. E eu não vejo ninguém ali reclamando e murmurando. Eu não era crente naquele tempo. Vim aceitar minha fé em 2000. Eu era um peão trecheiro, irmão. Eu era solteiro, eu vivia na gadaia, na bagaceira. Eu bebia, fumava, jogava, raparigava, me prostituía. Frequentava lugares sujos, imundos. Ia para lugares onde tinha bebida, drogas, prostituição. E Deus teve misericórdia de mim. E eu tive um encontro em 2000, de lá para cá, venho servindo a Deus. Deus reconstituiu minha saúde, tirou os vícios de mim, né? Me deu uma família, casei, tenho um filho, sou vovô, né? E ainda, de vez em quando, eu murmuro, eu confesso, os irmãos, isso é da natureza do ser humano, irmão. Eu não estou aqui sendo hipócrita aqui, não. Eu estou aqui dizendo para você, irmão, que nós temos que pedir a Deus força para parar de reclamar e de murmurar, de reclamar por aquilo que você tem, porque muitos olham para você e invejam a sua vida, às vezes quer estar no teu lugar, irmão. Cobiça aquilo que você tem. Então valorize o seu lar, a sua casa, a sua vida, aquilo que você tem. Apocalipse 3, né? E o versículo de número 11, né? Está escrito lá, o apóstolo João, ele diz assim, ó: guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem, né, a sua coroa. Aí no 13 está lá escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo diz às igrejas. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E lá em Jeremias 18, né, o verso 1 e o verso 2, olha o que está escrito lá. Deus, ele se apresenta a Jeremias e diz: Jeremias, levanta, filho do homem. Ele estava deitado, e nós estando deitados, irmão, nós não tem para onde a gente ir, né? Então aí Deus vai e fala para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir a minha voz. E aí Jeremias desce com Deus. O Espírito Santo de Deus desce com ele. Ele chega numa orelhinha e vê um oleiro trabalhando no vaso. Aleluia. E diz que aquele vaso, irmão, caiu da mão do oleiro. Mas o oleiro foi lá, pegou o vaso de novo e trabalhou com o mesmo barro, né? Ele não pegou outro barro, pegou o mesmo barro que caiu e quebrou e foi refazer de novo. Foi restaurar aquele vaso.
Aí Deus vai e fala para Jeremias: Jeremias, do mesmo jeito eu vou fazer com o meu povo, né? O povo serão restaurados, como foi restaurado este vaso na mão do oleiro. Eu sou o oleiro, eu trabalharei, eu restaurarei Israel. É promessa. Deus fez promessa para Israel também. Tem também, irmãos, se você for estudar a Bíblia Sagrada bem direitinho, tem promessa para nós, para os gentios, né? Para os hebreus, como tem também para os judeus. Amém, queridos? Então, irmãos, Deus ele vai restaurar o povo de Israel. Deus vai restaurar. É promessa. Tem duas cidades que nunca vai ser destruída, irmão. É o Egito e Jerusalém. Nunca vai ser destruída. Sabe por quê? Porque o libertador saiu de lá do Egito e foi acolhido, né? O menino Moisés. E Moisés libertou aquele povo com a ajuda de Deus. E Deus ele disse: o Egito não será destruído. Está escrito. E Jesus ele passou para Jerusalém, diz aqui, onde o Filho de Deus passou, também não será destruído. Como também aquela cidade chamada Jericó, que estava ali condenada, que o próprio Deus mesmo tinha amaldiçoado a própria cidade. Quando o Filho de Deus entrou dentro daquela cidade, foi quebrada a maldição naquela cidade de Jericó. Deus ele vai fazer isso também na minha e na sua vida. Será quebrado todas as maldições hereditárias. Será quebrado na minha e na sua vida, e na minha vida e na vida da minha família e na sua família. Receba esta revelação em nome do Senhor Jesus. Amém? E concluindo aqui, irmãos, que eu quero fazer esse vídeo culto. Esse vídeo ele não vai ficar comprido. Até 20 minutos eu vou estar concluindo. Quando completar 20 minutos, eu estarei concluindo esse vídeo para a glória de Deus. Amém, queridos? E aí Jeremias, irmãos, ele diz assim: o povo, né, ele murmura, a porta está fechada, Deus ele não opera mais milagre, porque o povo murmura. E se vocês não se converterem, não se voltar para Deus, não tem como Deus fazer o milagre. Então, irmãos, Deus ele precisa de um Jeremias, de um Daniel, de um Elias, né, de um Eliseu. Deus precisa, irmão, de um Abraão, de um Isaac, de Jacó. Deus precisa de mim e de você. O tempo de Davi, naquela época, Deus usou Davi tremendamente. Mas o tempo nosso é diferente do tempo de Davi. O tempo de Davi servir a Deus já passou. Agora é o meu e o seu tempo de servir. E de glória a Deus por isso. Amém, queridos? Levanta a cabeça, você não está só. Esta luta, essa peleja, irmãos, isso aí é nada. Lá no livro de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 20, Deus chega diante de Josafá e Acabe, né? E entra ali o profeta, e Deus fala através do profeta e diz assim: olha, amanhã mesmo, se prepara e prepara aí os soldados, porque amanhã vocês vão para aquela batalha. E eram muitos que estavam esperando. Era mais de 30 mil soldados inimigos que vinha contra o povo de Israel, que era poucos, né? Do mesmo jeito que Deus deu vitória a Gideão foi com 300, né? E foi vencida a batalha. Deus também usou também ali o profeta para falar para Josafá e para Acabe: se reúne, se ajunte os soldados, ajunte o que vocês têm e vá diante desta cidade, porque essa cidade será sua. Amanhã eu colocarei esta cidade na palma da tua mão. Esta peleja não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Foi Deus que falou através do profeta Micaías, que depois lá na frente, irmão, Acabe botou para descer no coitado dele, de Micaías, e tocou num homem de Deus, irmão, e pagou um preço muito alto. Porque Micaías ele foi diante do rei Acabe e disse: olha, eu estou diante aqui do rei Josafá, né? Eu estou aqui por causa do rei Josafá, o rei de Judá. Agora, se não fosse por causa dele, eu não estaria diante de você, viu, Acabe? Vá procurar os profetas do teu pai e da tua mãe. Foi brabo, né? Profeta, irmão de Deus, né? Que não sentava na mesa de Jezabel. Jezabel pagava ali 400 soldados, alimentava, né? Para que os soldados profetizassem sobre o reinado de Acabe, né? Aí Deus levanta Micaías e vai lá e diz: olha, Deus não está contigo não, Deus está
né, com raiva de você. Deus não quer nada contigo. Deus deu as costas, né, em outras palavras, né, em outra versão. Deus ele não estava na vida de Acabe. Acabe era um desviado, chorão, né, que era o filho de Acabe, também era outro desviado, como Jezabel era desviada. Gostava de adorar o nosso Deus, mas adorava outros deuses. No tempo de Jeremias, o rei que temia a Deus por trás das portas escondia estaltas, né? E Jeremias foi lá e derrubou as estaltas e disse: vocês têm que adorar só apenas o seu Deus, porque se você não adorar, rei, Deus manda dizer para você que você vai ver os seus filhos ser mortos diante de você, e os seus olhos serão arrancados, e você será, né, tomado o seu reinado, e você viverá o resto da sua vida como escravo. Jeremias falou uma palavra de sentença ali, e tudo que Jeremias falou, quando o rei da boca do Nabucodonosor chegou ali, né, perguntou e falou o que ia acontecer, e o rei disse: e assim como o profeta Jeremias falou, assim será feito. E aí matou os filhos na frente, né, do rei, que agora no momento eu não estou lembrado o nome, deu um branco aqui agora na cabeça, né, no momento deu um branco, e o rei perdeu a sua visão, né, foi queimado os olhos do rei e levou o rei como escravo, cumprindo do mesmo jeito que Jeremias tinha falado, que Deus tinha falado através da boca de Jeremias. Aí no 33:3, que é o relógio de Deus, né, se você quer discar, né, se você quer uma descagem direta a Deus, Jeremias 33:3, né, é o celular de Deus, amém? O telefone de Jeová é Jeremias 33:3. Clama a mim, lhe responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu disse que era até 20 minutos, mas já passou aqui alguns minutos. Vou encerrar, vou concluir esta fala, porque, irmãos, e quanto mais a gente dá lugar a Deus, Deus ele nos usa, e Deus está me usando aqui para te alertar. Põe a sua boca no pó, se consagra, se conserte, se volte para Deus, reconheça que está errado, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Não brinque de igreja, não brinque de ser crente, não brinque de evangelho, irmão. Jesus está voltando. Conserta a sua vida, refaça o altar da sua casa, faça culto doméstico da tua casa, faça da sua casa a extensão da igreja, faça como eu estou fazendo aqui na minha casa, está sendo uma benção. Faça o culto doméstico da sua casa, irmão. O nosso ministério começa dentro da nossa casa, não começa lá na igreja. Então se prepare, se alimente com a palavra, busque o seu encontro se pode achar, invoque ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E aí eu concluí agora dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro, dando mais um versículo da palavra de Deus, que encontra aqui no livro também, louvado seja Deus, de Provérbio, né? Provérbio, capítulo de número, amém, glória a Deus, encontrei aqui, Provérbio, capítulo, né, de número 24, e o versículo 10 e 17, olha o que é que diz Salomão, né, aquele que lhe mostrar frouxo, no momento de angústia, a sua fé será pequena. Aí aqui, no 17, está escrito assim, ó: se tu viu o teu adversário caído, não regozije o seu coração, mas se entristeça. Tá vendo aí? Irmão, Davi, ele se entristeceu quando ele estava, né? Ele veio a notícia que os soldados inimigos tinham caído. Davi não se alegrou com eles. Davi chorou. Ele disse: caiu os valentes de Deus. Você tem que se regozijar, não, irmão. Você tem que se entristecer, tem que se lamentar, né? Você tem que fazer igual como Jeremias. Ele lamentou, né, pela queda, né, ali de Israel, através dali do rei da boca do Nabucodonosor, que foi ali e levou o povo ali de Jerusalém a cativo, irmão. E foi grande a ruína ali de Jerusalém, por causa da desobediência. Cuidado com essa desobediência, irmão. Cuidado, não brinque com a palavra de Deus. Amém? Viva a palavra da maneira como a palavra é. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério.
Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.